Fala, Xeretanga! Mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês para dar continuidade àquela força que eu dou para o teu vestibular e concurso público, tá? Cara, antes da gente continuar o vídeo, a velha chatice de sempre, tá? Curte, compartilha, né, os nossos vídeos, pede para o teu amigo se inscrever no nosso canal, para ele ativar o sininho, receber as notificações e muito importante, meu querido, assiste o nosso vídeo até o final, cara. Pelo amor de Deus, assiste o nosso vídeo até o final. A gente precisa de vocês, mano. Dessa força pra gente. A gente tem que continuar com esse trabalho. Esse trabalho tá ajudando um monte de gente. Então, dessa força pra gente, tá, queridos? Hoje nós vamos dar continuidade ao pensamento do Max Weber. Lembrando que já foi postado 2 vídeos relacionados ao Max Weber aqui no canal. E aí, se você quiser assistir, vai lá, procura, que vai estar lá bacana e você vai dar uma olhada, até para você compreender todo o pensamento do Max Weber. Lembrando que isso te ajuda também não só na resolução da prova de Sociologia, como também vai te ajudar na argumentação da tua redação. Hoje, nós vamos falar de uma parte muito importante do pensamento weberiano, no caso do Max Weber. Qual é essa parte que é muito importante, professor, do pensamento do Max Weber? É uma coisa chamada, no caso, da ética protestante. Ora, professor, mas que esse troço, o que o Max Weber quer falar com esse negócio de ética protestante? Vamos já compreender. Eu vou te dar um exemplo muito claro, né, simples, para você poder entender o pensamento do Max Weber e de como ele se difere de certos autores. Vou dar um exemplo clássico do Karl Marx. Como é que o Max Weber se diferencia do Karl Marx? O Karl Marx acreditava, por exemplo, que um sujeito ou uma pessoa, ela fica rica devido ao seu acúmulo de capital. Quanto mais capital a pessoa tem, né, mais ela vai se mantendo, ela se torna ali, no caso, um capitalista, ela vai acumulando os bens ali e ela é um capitalista. Então, o acúmulo de riquezas tornava as pessoas, no caso, bem-sucedidas, bem de vida. Era esse que era o pensamento do Karl Marx. Mas o Max Weber discorda disso. O Max Weber vai fazer um processo ao contrário. O Max Weber vai dizer o que deixa as pessoas ricas não é o acúmulo de bens, mas sim um conjunto de comportamento que se desenvolveu ao longo do tempo ou ao longo da nossa história. E aí, em certa parte, eu concordo com Max Weber, porque quantos e quantos exemplos vocês têm no dia a dia, ou de pessoas que vocês já viram, que a família, né, vamos dizer assim, os familiares morreram, e aí os familiares deixaram uma herança enorme para as pessoas. E aí essas pessoas que começaram a administrar aquela riqueza, elas perderam os bens, porque ao longo do tempo elas não souberam administrar aqueles bens. Então elas vão perder todos esses bens que elas acumularam. E aí com o Max Weber entra, que o que ele diz, por exemplo, que o que deixa as pessoas ricas não é esse acúmulo de capital, não é você acumular bens ou não, mas é um conjunto de comportamento que vai contribuir para que as pessoas vão ficando ricas ao longo do tempo. Por exemplo, eu estou falando o exemplo de uma maneira simplória para vocês, que é para vocês começarem a perceber a sociologia no dia a dia de vocês. Qual é a diferença de um rico, né, para uma pessoa pobre? É que o rico ele guarda dinheiro e o pobre ele gasta. Por exemplo, quando chega no dia 15, o pobre não tem mais dinheiro. Ele está emprestando dinheiro a juros, a tudo. E aí esse pobre, por exemplo, ele sempre vai manter, no caso, esse ritmo aí de pobreza. É lógico que eu não quero entrar aqui nas questões relacionadas à meritocracia. O que eu estou tentando fazer aqui é tentar exemplificar o pensamento do Max Weber para vocês compreender como é um conjunto de comportamento que vai tornar as pessoas bem-sucedidas, ricas, que tornaram os capitalistas a ser o que eles são até hoje. É um processo de racionalização. O rico ele guarda dinheiro. Um exemplo muito claro disso. Um jovem, por exemplo, pobre, quando ele começa a trabalhar, ele pega o primeiro salário dele, né? E aí eu não vou entrar no mérito, mais uma vez falando da questão se está certo, se está errado, não vou entrar nesse mérito. Só estou tentando fazer com que tu entenda como é que funciona o pensamento do Max Weber. Um jovem pobre pega o primeiro salário dele, o que ele faz? Ele vai lá e compra uma moto, ele compra um ar-condicionado para o quarto dele, ele compra um bem que normalmente ele não tem. E aí esse jovem ele se torna endividado, o ar-condicionado vai para a casa dele, aumenta a conta de energia dele, se ele comprar a moto, ele começa a sair com os amigos, e aí ele precisa de uma grana, ou seja, o dinheiro que ele pega ali, normalmente não vai dar para ele guardar. Então esse jovem ele não tem um comportamento, ele não tem uma disciplina
ao ponto de fazer com que ao longo do tempo ele acumule bens. E aí o Max Weber vai dizer para nós que é essa que é a diferença entre os protestantes, que começaram a partir do século XVI, e as outras religiões. Normalmente o Max Weber vai dizer para nós, e aí de uma forma simplificada, que é isso que eu estou tentando fazer aqui contigo, é que depois da Reforma Protestante, né, que houve lá no século XVI, o que foi que aconteceu? Os protestantes, ao longo do tempo, eles desenvolveram um conjunto de comportamento e de disciplina que acabaram fazendo com que, ao longo do tempo, eles se tornassem ricos. Ou seja, o protestante criou um processo de burocratização da vida ao longo do tempo. O protestante, por exemplo, ele acha que trabalhar para ele é um privilégio, que quanto mais bem ele tem, mais próximo ele está de Deus, mais Deus está abençoando ele no seu dia a dia. É diferente de outras religiões que pregam o desprendimento material. O trabalho para a religião protestante é visto como algo positivo. Para outras religiões é visto como algo ruim. E aí o protestante, ao longo do tempo, através dessa racionalização da vida, por que racionalização da vida? Porque o protestante é um cara disciplinado. Ele tem uma vida normalmente pautada em cima de uma racionalidade. O protestante, se ele quer comprar um carro, se ele quer comprar uma moto, ou seja, o que ele faz? Esse protestante, ele guarda dinheiro, ele para de beber, ele para de fumar, ele para de ir na festa, ele deixa de fazer um monte de coisa na vida para adquirir aquele bem. Ou seja, o protestante quer adquirir as coisas através de uma racionalidade. Ou seja, ele tem uma vida pautada em cima de uma organização, de uma disciplina. Por exemplo, outras religiões é diferente. As outras religiões, o que elas fazem? Elas simplesmente, o camarada tem que fazer sacrifício, ele tem que andar de joelho, ele tem que se bater para poder atingir um determinado objetivo. E o protestante não é assim. Então Max Weber vai dizer para nós que é esse comportamento. É por isso que ele vai dizer de ética protestante. O que é essa ética protestante? Por que ética? Porque é um comportamento comum à maioria ou quase todos os protestantes. É por isso que é ética, porque é um comportamento comum entre eles. Essa determinada racionalidade. Você vê que o protestante trabalha de domingo a domingo, a sua grande maioria, vendendo bombom dentro do ônibus e tantas outras coisas. Tu vê outras religiões, ele não tem a mesma disciplina, a mesma conduta que um protestante. E aí o Max Weber vai dizer que esse comportamento do protestante, que começou no século XVI, acabou contribuindo para o crescimento do capitalismo e para o fortalecimento do capitalismo. Por quê? Porque acabou criando uma certa racionalidade. O mundo se tornou cada vez mais racional. O filho do protestante, ele não é treinado, por exemplo, o filho do protestante daquela época, ele nunca foi treinado para ser empregado. Ele sempre foi treinado para ser o patrão, para ser o chefe, ele sempre foi treinado para mandar. É diferente, por exemplo, de outras religiões que mantinham a educação dos seus filhos dentro de uma perspectiva subalterna, de obediência, não de uma tomada de poder como o protestante planejou ao longo do tempo. Olha o que o Max Weber vai dizer para nós, que essa racionalidade criou e fortaleceu o capitalismo. Então a ética protestante contribuiu para o crescimento do capitalismo e principalmente a partir do século XVIII, acabou criando uma coisa chamada burocratização. Ao longo do tempo, devido a essa racionalidade, a nossa vida começou a ser muito mais pautada em cima de uma determinada disciplina e um determinado comportamento que acabou produzindo sujeitos e pessoas cada vez mais treinados, cada vez mais capacitados, acabou criando sujeitos voltados para a técnica. E aí esses sujeitos, ao longo do tempo, ao longo da sua vida, eles vão acabar sofrendo uma coisa que o Max Weber vai dizer, do desencantamento do mundo. Ora, mas o que é esse desencantamento do mundo? Segundo Max Weber, ao longo do tempo, a nossa vida se tornou tão racional, tão pautada em cima de uma racionalidade, que o mundo real não me interessa mais. O mundo real perdeu o sentido. A racionalidade nos levou a esse desencantamento do mundo.
Ou seja, nós deixamos de acreditar nas divindades, nós deixamos de acreditar nas forças superiores, nós deixamos de acreditar nos deuses. E aí, devido a essa burocratização que provocou o desencantamento do mundo, a nossa vida a partir daí parece não ter mais sentido. E aí, se eu tenho uma vida que não tem mais sentido, se eu tenho uma vida, por exemplo, onde o mundo real não me interessa mais, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou procurar compensar as minhas paixões, as minhas dores em cima de vícios. E quantas pessoas, ao longo da vida, levam uma vida totalmente irracional, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Quantos e quantos de vocês, por exemplo, não estão estudando para o vestibular agora e estão abandonando família, estão abandonando o momento do café, estão abandonando o momento da bola, estão abandonando o momento ali da diversão com os amigos. Vocês estão abrindo mão de cada coisa para viver um sonho. E aí tu sabe que para te passar no vestibular, você vai ter que manter essa disciplina, essa racionalidade. E aí que vem a pergunta, será que isso é o suficiente para ti? Será que isso não está causando um vazio dentro de ti? Será que isso não tira a tua fé? Será que isso não te leva a um desencantamento do mundo? Ou seja, tu não é um sujeito vazio. A partir da racionalidade que tu desenvolve, tu escolhe até horário para namorar, tu escolhe horário para comer. Ou seja, a tua vida é pautada em regra. O que não significa dizer que essas regras vai te tornar uma pessoa feliz, ao contrário. Toda essa burocracia em torno da vida torna o sujeito, segundo o Max Weber, cada vez mais vazio e desprendido desse mundo real, procurando preencher os seus vazios dentro dos vícios, dentro das paixões. E aí a gente vê muito isso no dia a dia. As pessoas, por exemplo, que vão para o mundo da droga. Quantas e quantas pessoas estudam para passar em medicina, chega lá e não descobre. Às vezes as pessoas, por exemplo, desenvolvem uma determinada racionalidade para passar um determinado curso ou planejam uma vida assim, né? Uma vida que vai ser isso, vai ser aquilo, e no final ele não consegue. E aí ele acaba entrando numa grande depressão. E observa o quanto esse tema é importante para a tua prova, para a tua redação principalmente, porque tu pode pegar a ética protestante e utilizar em muitos temas da redação. Então, meus queridos, mais uma vez, obrigado, espero que vocês tenham compreendido, né? É lógico que tem muita coisa sobre o pensamento do Max Weber, mas por enquanto a gente queria fechar em 3, que era, no caso, o pensamento do Max Weber relacionado às ações sociais, ao poder para o Max Weber, e agora nós vamos fechando com a ética protestante. Qualquer dúvida que ficar, manda aqui pra gente que a gente vai te responder, tá bom? Coloca aqui nos comentários do vídeo que a gente vai te responder. Mais uma vez, curte, compartilha, né? Chama teus amigos para fazer parte, né, dessa comunidade que agora nos tornamos, tá bom? Então, obrigado, gente. Fique com Deus. Valeu. Um abração, Deus da Amazônia.